O sol de meio-dia castigava a Praça da Sé, no centro de São Paulo. João se acomodou melhor no banco de madeira desgastado, ajeitando seu corpo cansado de 61 anos. Suas mãos, marcadas por décadas de trabalho pesado, tremiam levemente, enquanto abria a marmita de plástico desbotada com manchas amareladas de gordura acumulada. O cheiro de feijão azedo subiu às suas narinas, misturando-se ao odor da cidade grande. Ainda dá para comer, murmurou para si mesmo, como quem tenta se convencer. Ao seu redor, o vai e vem apressado de pessoas que nem notavam sua existência. Executivos com pastas de couro, vendedores ambulantes gritando ofertas, estudantes com mochilas coloridas, todos mergulhados em seus próprios mundos, suas próprias urgências. Para eles, João era apenas mais um invisível, parte da paisagem, urbana que se aprende a não enxergar. Um pombo cinzento pousou próximo aos seus pés, olhando com curiosidade para a marmita. Logo outros se juntaram, formando uma pequena plateia de espectadores famintos. João sorriu pela primeira vez naquele dia. "Vocês também estão com fome, né?" falou baixinho, enquanto separava um punhado de arroz frio e jogava no chão para as aves. "Pelo menos vocês não ficam sozinhos." Comeram juntos, homem e pombos, compartilhando aquela refeição modesta em silêncio. João mastigava devagar, saboreando cada bocado como se fosse precioso. E era. Havia conseguido aquela comida na noite anterior, quando o dono de um restaurante, compadecido, lhe dera os restos do dia antes de fechar as portas. O arroz estava empapado, o feijão tinha um gosto levemente azedo, mas era tudo que tinha para aquele dia. E talvez para o próximo também. João observava os pombos brigando pelas migalhas e se lembrou de quando tinha uma mesa, cadeiras, um lar. De quando tinha uma esposa para compartilhar as refeições, de quando tinha filhos para alimentar. Imagens de outro tempo, de outra vida, que parecia ter acontecido com outra pessoa. "Sua marmita tá mais cheia que a minha", brincou com um pombo, mais gordo, que parecia ter conseguido mais arroz que os outros. O pássaro apenas inclinou a cabeça sem entender a piada. E João voltou a sorrir, agora com os olhos marejados. 5 anos nas ruas haviam ensinado João a valorizar essas pequenas coisas. Um banco limpo para sentar, um dia sem chuva, uma marmita, mesmo que com comida pela metade, mesmo que com alimento já passando do ponto, e principalmente um momento de companhia, ainda que fosse apenas a de pombos urbanos, disputando migalhas. Enquanto comia, seus olhos cansados vagavam pela praça. Observava as pessoas passando, imaginando suas histórias, para onde iam com tanta pressa. Pensava se alguma delas já tinha dormido ao relento, sentido frio, fome, ou aquela solidão que dói no peito, como uma doença crônica. Ninguém olhava para ele. Já estava acostumado com isso. Invisibilidade era o preço que pagava por ter perdido tudo. Às vezes pensava que talvez fosse melhor assim, não ver a pena ou o nojo nos olhos alheios. O que João não sabia era que, do outro lado da praça, um carro preto havia acabado de estacionar, e que dentro dele, alguém o observava com atenção. Carlos Roberto Massa, o Ratinho, ajeitou os óculos escuros enquanto observava a cena do outro lado da praça. Estava a caminho dos estúdios para gravar mais um programa, quando o motorista precisou fazer um desvio, devido a um engarrafamento no centro de São Paulo. Foi então que seus olhos captaram aquela figura solitária no banco. "Para o carro", pediu ao motorista, que o olhou surpreso pelo retrovisor. "Aqui, seu Ratinho. Não é um bom lugar para parar não, senhor. Só 1 minuto. Para ali", insistiu, apontando para uma vaga improvisada. O motorista obedeceu, relutante. Ratinho checou o relógio. Ainda tinha 1 hora antes da reunião de pauta. Tempo suficiente. Desceu do carro ajeitando o paletó simples, mas bem cortado. Mesmo depois de tantos anos de sucesso e fama, algo naquela cena o tocou profundamente. Talvez porque trouxesse lembranças de sua própria infância pobre em Águas da Prata, interior de São Paulo. Ou talvez porque, apesar de toda a exposição midiática, nunca tinha conseguido se blindar contra a dor alheia. Atravessou a rua com passos decididos, ignorando os olhares curiosos de quem o reconhecia.
Alguns apontavam, cochichavam, tiravam fotos com celulares. Ele não se importava. Naquele momento, sua atenção estava completamente voltada para o homem do banco. À medida que se aproximava, percebia mais detalhes. As roupas surradas, os cabelos, grisalhos e despenteados. A barba por fazer há dias, os sapatos gastos com a sola quase separada do resto. E os olhos. Olhos que já haviam visto muita coisa. Olhos que carregavam histórias. João estava tão concentrado em sua refeição, com os pombos, que só percebeu a presença de alguém quando uma sombra se projetou sobre ele. Ergueu o olhar assustado, numa reação instintiva de quem aprendeu a se defender nas ruas. Muitas vezes uma aproximação significava perigo. Podiam ser guardas municipais para expulsá-lo, jovens querendo fazer alguma maldade, ou mesmo outros, moradores de rua disputando território. Mas o que viu foi um homem de meia-idade, bem vestido, com um semblante que parecia estranhamente familiar. "Posso sentar aqui com o senhor?" perguntou Ratinho, com aquela voz inconfundível que entrava diariamente nas casas de milhões de brasileiros. João piscou várias vezes, confuso, como se tentasse processar a informação. Era mesmo quem ele pensava? O apresentador de TV estava ali pedindo para sentar ao seu lado? "Pode", gaguejou rapidamente, tentando limpar o espaço ao seu lado, embora não houvesse nada ali além de poeira. Ratinho sentou-se, mantendo uma distância respeitosa. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Os pombos, assustados com o novo visitante, se afastaram um pouco, mas logo voltaram a bicar o arroz no chão. "Eles gostam do senhor", comentou Ratinho, apontando para as aves. João sorriu timidamente. "A gente se entende. Ninguém liga muito para eles também." Ratinho observou a marmita com o resto de comida nas mãos enrugadas do homem. Poderia ter oferecido dinheiro imediatamente. Poderia ter chamado sua equipe para filmar aquele encontro como tantos já fizeram, usando a miséria alheia como entretenimento. Mas algo lhe dizia que aquele homem precisava mais do que alguns reais, ou minutos de fama. "Como é seu nome?" perguntou com genuíno interesse. "João", respondeu ele, ainda surpreso com aquela situação inesperada. "João Ferreira da Silva." "João", repetiu Ratinho, estendendo a mão. "Eu sou o Carlos Roberto. Prazer em conhecê-lo." Quando as mãos se encontraram num aperto firme, João sentiu algo que não experimentava há muito tempo. A sensação de ser tratado como gente, como alguém que importa. Uma emoção tão simples, mas que havia se tornado rara em sua vida nas ruas. "O senhor é o Ratinho, né?" finalmente conseguiu dizer. "Eu assisti ao seu programa antes. Antes." Uma palavra simples que carregava todo o peso de uma vida que se partiu em dois, antes e depois da queda. "E o que aconteceu?" perguntou Ratinho sem rodeios. Havia aprendido ao longo de anos entrevistando pessoas de todos os tipos que às vezes a pergunta direta era a mais respeitosa, sem falsa compaixão, sem meias palavras. João respirou fundo, como quem reúne forças para carregar um peso há muito tempo guardado. Sua voz saiu rouca, enferrujada pelo pouco uso. Nas ruas ele raramente conversava, apenas murmurava pedidos de ajuda ou agradecimentos breves. "Eu era pedreiro, sabe, dos bons." Suas mãos calejadas se moveram no ar, desenhando formas invisíveis. "Trabalhei em obra grande, construí muita casa, muito prédio por essa cidade. Tinha minhas economias. Não era rico, mas a gente vivia bem." Ratinho escutava atentamente, sem interromper. Ao redor, algumas pessoas já haviam formado um pequeno círculo, observando à distância aquela cena inusitada. O famoso apresentador sentado num banco de praça com um morador de rua. Alguns tiravam fotos discretamente, outros comentavam entre si. Mas o apresentador parecia alheio a tudo isso, completamente imerso na história daquele homem. "Tinha minha Luzia, minha esposa. Casamos novos, tivemos 2 filhos." O olhar de João se perdeu no horizonte, como se pudesse enxergar através dos prédios e do tempo. O menino seguiu a profissão do pai, virou pedreiro também. A menina estudou, formou professora. Um sorriso fugaz iluminou seu rosto maltratado pelo tempo e pelas intempéries, mas logo desapareceu, dando lugar a uma expressão de dor profunda. Aí veio o acidente. João fez uma pausa, engoliu em seco.
Luzia voltava do trabalho. Era faxineira numa escola. Um caminhão perdeu o freio na descida. Não teve chance. Ratinho fechou os olhos por um instante. Em seus anos de programa, havia ouvido centenas de histórias trágicas, mas nunca se acostumava com a dor alheia. Cada uma o tocava de forma única. Sinto muito, disse com sinceridade. Foi há 7 anos, continuou João, agora falando como quem abre comportas que estiveram fechadas por muito tempo. Não soube lidar. A bebida virou minha companhia, sabe? No começo era só para dormir, para não pensar. Depois virou o dia todo. Seus dedos tremiam levemente enquanto fechava a marmita já vazia. Os pombos ainda esperavam por mais, mas não havia mais nada para dar. Perdi o emprego. Comecei a faltar, a chegar bêbado. Os filhos tentaram ajudar, mas eu não deixava. Orgulho, sabe? Homem burro tem dessas coisas. A gente prefere se afundar sozinho do que aceitar a mão que tenta nos salvar. Ratinho assentiu, compreendendo perfeitamente. Também vinha de uma cultura onde o homem deveria ser forte, provedor, inabalável. Sabia o quanto esse tipo de pensamento podia ser destrutivo. Os filhos, onde estão agora? Perguntou suavemente. O menino foi para o Mato Grosso trabalhar em obra grande. A menina casou, mudou para Fortaleza com o marido. João baixou os olhos. Faz 5 anos que não falo com eles. No começo eles ligavam, procuravam, mas eu afastei todo mundo. Aí perdi o celular. Perdi os contatos, perdi o endereço deles. Perdi tudo. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Ao longe, ouviam-se as buzinas do trânsito, os pregões dos ambulantes, os sons da cidade que seguia seu ritmo frenético, indiferente àquela história de perda e solidão. 5 anos nas ruas, Ratinho finalmente quebrou o silêncio. João assentiu. 5 anos sendo invisível, 5 anos sem ninguém me chamar pelo nome, viro tio, amigo, velho ou coisa pior. Um sorriso triste se formou em seus lábios, ressecados. É engraçado como a gente só percebe o valor de ouvir o próprio nome quando ninguém mais o pronuncia. Ratinho sentiu um nó na garganta. Por trás das câmeras, longe dos holofotes e do personagem que criara para a televisão, era um homem simples que nunca havia esquecido suas origens humildes, nunca havia se tornado imune à dor humana. João, disse ele, propositalmente pronunciando o nome, devolvendo ao homem um pedaço de sua identidade. Eu tenho uma ideia. Que ideia? Perguntou João desconfiado. Nas ruas, aprendera que propostas inesperadas raramente vinham sem um preço. Ratinho olhou diretamente nos olhos dele, com aquela franqueza que o tornara famoso nas telas brasileiras. João, eu quero te convidar para o meu programa. Quero que o Brasil conheça sua história. O homem arregalou os olhos, apertando instintivamente a marmita vazia contra o peito, como se buscasse proteção. Eu? No seu programa? Mas por quê? Eu não sou ninguém importante. Ratinho balançou a cabeça, discordando. Você é importante sim, João. Sua história é a história de muitos brasileiros que ficaram pelo caminho. Gente que construiu esse país com as próprias mãos e depois foi esquecida. Um grupo de pessoas já se formara ao redor, mantendo distância respeitosa, mas claramente curiosos sobre o que estava acontecendo. Alguém reconheceu Ratinho e cochichou para outro. Logo, pequenos flashes de celulares começaram a piscar. Eu não sei, seu Ratinho. Olha para mim. João apontou para as próprias roupas sujas, os sapatos desgastados, a barba por fazer. Não estou apresentável. O apresentador sorriu, colocando a mão no ombro de João com um gesto paternal. Você está perfeito do jeito que está. Real, verdadeiro. É disso que o Brasil precisa ver mais. Pessoas reais, não atores com histórias inventadas. João hesitou, encarando suas mãos calejadas. Havia algo em seu olhar, uma mistura de medo e talvez uma centelha de esperança que há muito tempo não sentia. E se meus filhos me virem na TV, assim, desse jeito? Talvez seja exatamente o que precisa acontecer, respondeu Ratinho com suavidade. Às vezes a vida dá voltas estranhas para nos reconectar com quem amamos. Um carro preto, imponente, continuava estacionado do outro lado da rua. O motorista observava a cena, aguardando pacientemente.
Um assessor desceu do veículo e se aproximou, visivelmente ansioso. Seu Carlos, temos a reunião de pauta em 40 minutos, informou discretamente. Cancele, respondeu Ratinho sem hesitar. Diga que vamos ter um convidado especial hoje. Preparem tudo. O assistente olhou brevemente para João, assentiu com respeito e voltou para o carro para fazer as ligações necessárias. E então, João? Vamos? Perguntou Ratinho, levantando-se do banco. Prometo que ninguém vai rir de você ou te tratar com desrespeito. Meu programa pode ser polêmico às vezes, mas nunca permitiria que humilhassem alguém que já sofreu tanto. João respirou fundo. 5 anos sendo invisível. 5 anos sem que alguém realmente o visse como ser humano. E agora, este homem, uma celebridade nacional, oferecia não apenas visibilidade, mas dignidade. Era assustador e, ao mesmo tempo, estranhamente libertador. Posso levar minha marmita? Perguntou erguendo o recipiente plástico como se fosse um objeto precioso. Ratinho sorriu, compreendendo que aquela simples marmita representava tudo o que João ainda possuía no mundo. Suas últimas posses, suas memórias, sua sobrevivência. Claro, que pode. Com pernas trêmulas, João se levantou. Um pombo mais atrevido ainda bicava migalhas aos seus pés. Ele se abaixou com dificuldade e jogou os últimos grãos de arroz. Até amanhã, amigos, murmurou para as aves. Acho que hoje não. Vou dormir por aqui. Lado a lado, o famoso apresentador e o homem invisível atravessaram a praça. Pessoas olhavam, apontavam, cochichavam. Mas pela primeira vez em anos, João sentiu que os olhares não eram de repulsa ou pena. Havia curiosidade, talvez até mesmo respeito. Ao entrar no carro de luxo, ainda segurando sua marmita gasta, João olhou pela janela para o banco onde passara tantas tardes. De alguma forma, sabia que nada seria como antes. As luzes do estúdio eram ofuscantes. João piscava repetidamente, tentando acostumar os olhos enquanto esperava nos bastidores. Havia tomado um banho, o primeiro com água quente em meses, e vestia roupas limpas que a produção providenciara. Um figurino simples, calça jeans, camisa azul clara, sapatos novos que ainda apertavam um pouco. Uma maquiadora gentil tinha aparado sua barba e penteado seus cabelos grisalhos. Não vamos mudar muito, ela explicara. Queremos que você continue sendo você mesmo. Sua marmita, agora limpa, estava apoiada sobre seus joelhos. Insistira em mantê-la consigo, como um talismã, um lembrete de onde viera e do que vivera. 5 minutos, gritou alguém da produção. O nervosismo fazia seu coração disparar. Por um momento pensou em desistir, em fugir dali, voltar para a praça, para o anonimato, para a invisibilidade que, apesar de dolorosa, era familiar e, portanto, segura. Tudo bem, seu João? Era Ratinho, já caracterizado para o programa, mas com aquele olhar sincero que demonstrara na praça. Sem as câmeras, sem a persona exagerada pela qual era conhecido. Estou com medo, confessou João com a voz trêmula. E se eu não souber o que dizer? E se as pessoas rirem de mim? Ratinho sentou-se ao seu lado, ajustando o microfone preso. A lapila. Sabe, João, quando comecei na televisão também tinha muito medo. Eu era um homem simples, do interior, com um sotaque carregado e pouco estudo formal. Muita gente apostou que eu ia fracassar. João o olhou com surpresa. Era difícil imaginar aquele homem confiante com medo de algo. Mas descobri um segredo, continuou Ratinho. Quando somos autênticos, quando falamos com o coração, as pessoas sentem. Não precisa tentar impressionar ninguém. Só conte sua história, do seu jeito. A voz do apresentador do programa ecoou pelo estúdio. E agora com vocês, Carlos Roberto Massa, o Ratinho... Os aplausos da plateia eram ensurdecedores. Ratinho apertou o ombro de João com força. Vou te chamar daqui a pouco. Lembre-se, você não está sozinho lá. O programa começou com seu tradicional formato frenético. Ratinho entrou dançando, brincou com a plateia, fez algumas piadas. Mas logo seu semblante mudou, tornando-se mais sério. Hoje, meus amigos, quero compartilhar com vocês um encontro que tive esta tarde. Um encontro que me lembrou por que faço televisão. Por que continuo aqui depois de tantos anos. As câmeras focaram em seu rosto agora grave e emocionado.
Conheci um homem que construiu este país com suas mãos, que ergueu prédios onde muitos de nós moramos, que teve uma família, uma vida, sonhos e que perdeu tudo. A plateia silenciou. Era raro ver Ratinho tão compenetrado, tão sinceramente tocado. Com vocês, João Ferreira da Silva. Tremendo, João caminhou até o palco, ainda segurando sua marmita. Houve alguns cochichos na plateia, mas logo um silêncio respeitoso tomou conta do estúdio. Ratinho o recebeu com um abraço caloroso, não o abraço performático da televisão, mas genuíno, humano. Obrigado por vir, João, sente-se aqui comigo. As câmeras capturavam cada detalhe. As mãos enrugadas e calejadas, os olhos cansados, mas dignos, a postura ligeiramente curvada de quem carregou muito peso na vida. A plateia observava em silêncio contemplativo. Conte para nós sua história. E João contou. Com sua voz rouca, sem floreios, narrou sua trajetória. O trabalho como pedreiro, o orgulho de construir, o amor pela esposa, a alegria de ver os filhos crescerem. Depois a tragédia, a queda, o álcool, as ruas. Eu não queria luxo, disse ele com lágrimas nos olhos. Só um lar e alguém para conversar. Quando terminou seu relato, não havia um olho seco no estúdio. A plateia, normalmente barulhenta e eufórica, estava em completo silêncio, absorvendo o peso daquela história tão brasileira, tão humana. Ratinho, visivelmente emocionado, segurou a mão de João com firmeza. Sua história, João, é a história de um Brasil que muitos preferem não ver, mas que está aí resistindo, sobrevivendo. E hoje, neste programa, você não é mais invisível. João, antes de continuarmos, disse Ratinho, enquanto o cameraman ajustava o foco. Quero entender melhor sua trajetória como pedreiro. O senhor trabalhou em muitas obras? João ajeitou-se na cadeira, um brilho diferente surgindo em seus olhos. Era a primeira vez, em muito tempo, que alguém demonstrava interesse por seu trabalho, por sua contribuição ao mundo. Trabalhei em mais de 200 obras por esse Brasil, respondeu ele, um discreto orgulho colorindo sua voz desgastada. Comecei como servente aos 14 anos, aprendi o ofício e virei mestre de obras aos 30. Ratinho percebeu que havia tocado em algo importante, um aspecto da identidade de João que permanecera intacto, mesmo após anos de degradação nas ruas. Alguma obra especial que o senhor se lembre? João hesitou por um instante. Suas mãos calejadas acariciavam a marmita sobre seu colo, como se buscasse nela as memórias de um tempo distante. Em 92, teve aquela enchente grande em Guarulhos, lembra? Ratinho assentiu. As enchentes no estado de São Paulo eram tragédias, recorrentes que marcavam a memória coletiva dos brasileiros. Eu estava trabalhando perto, numa construção de um condomínio. Quando a água começou a subir no bairro vizinho, larguei tudo e fui ajudar. João respirou fundo, os olhos marejados, fixos em algum ponto do passado. Tinha uma creche ilhada, com 22 crianças presas lá dentro. Um murmúrio percorreu a plateia. Ratinho inclinou-se para a frente genuinamente interessado. Consegui entrar pela janela dos fundos, a água já estava na altura do peito. Fiz uma espécie de ponte com madeiras e móveis e fui tirando as crianças, uma por uma. João engoliu em seco. A última menina, uma pequenininha de uns 3 anos, estava com tanto medo que não queria soltar meu pescoço. Saí com ela no colo, já com a água batendo no queixo. A plateia prendeu a respiração coletivamente. As câmeras capturavam cada expressão daquele rosto marcado pelo tempo e pelas intempéries. O senhor salvou todas as crianças? Perguntou Ratinho, embora já adivinhasse a resposta. Todas, confirmou João, com um leve aceno de cabeça. E depois voltei para ajudar a tirar as professoras e a cozinheira. Um assistente de produção apressadamente entregou um papel a Ratinho. O apresentador leu rapidamente e olhou para João com uma expressão de surpresa. João, nossa equipe acaba de confirmar essa história. O senhor recebeu uma medalha da Defesa Civil por esse ato, não foi? João baixou os olhos como se envergonhado de um reconhecimento que não sentia mais merecer. Recebi sim. Saiu até no jornal da cidade. Pedreiro herói salva crianças de creche durante enchente. Recitou, as palavras ainda vivas em sua memória. Luzia guardava o recorte numa caixinha especial.
A revelação causou impacto imediato. A plateia, que já estava emocionada, agora olhava para João com um novo tipo de admiração. Não era apenas um homem em situação de rua, era um herói esquecido. Um homem que arriscara a própria vida para salvar crianças inocentes. E tem mais, continuou João, como se uma comporta de lembranças tivesse se aberto. Trabalhei na construção de muitas casas populares, no programa municipal de habitação. Tinha orgulho de fazer aquilo. Pensava nas famílias que iam morar ali, ter um teto, um lar. Fazia cada casa como se fosse para mim. Ratinho assentiu, emocionado. O senhor construía lares para os outros. E agora não tenho o meu, completou João com um sorriso triste. Nossa equipe descobriu outra coisa, disse Ratinho, mostrando a João um tablet com uma foto antiga. Em 1998, o senhor foi homenageado pela Associação dos Construtores do Estado de São Paulo pelo projeto de técnicas econômicas de construção para comunidades carentes. É o senhor nesta foto, não é? João ajustou os olhos para ver a imagem. Lá estava ele, mais jovem, cabelos ainda escuros, terno emprestado, recebendo um certificado. Ao seu lado, Luzia sorria orgulhosa, bonita em seu vestido azul, os filhos, ainda adolescentes, aplaudindo. Éramos felizes e não sabíamos, murmurou ele, tocando a tela com a ponta dos dedos, como se pudesse alcançar aquele momento congelado no tempo. A plateia estava em absoluto silêncio. O Brasil descobria, naquele momento, que aquele homem invisível já fora um herói. Ainda estavam no ar quando os primeiros telefonemas começaram a chegar ao estúdio. A central de atendimento do programa, acostumada a receber ligações sobre casos polêmicos e disputas familiares, agora transbordava de pessoas querendo ajudar João. Estamos recebendo uma quantidade inacreditável de ligações, informou o diretor, passando um papel para Ratinho durante um intervalo comercial. João permanecia sentado, em silêncio, sua marmita sobre o colo, como uma âncora que o mantinha conectado à realidade. Parecia atordoado com tudo o que estava acontecendo. Está se sentindo bem? Perguntou Ratinho, genuinamente preocupado. É muita coisa de uma vez só, respondeu João com voz fraca. Depois de tanto tempo sendo ninguém, não sei como é ser alguém de novo. As câmeras voltaram a rodar. Ratinho, agora com um bloco de anotações em mãos, dirigiu-se à plateia e aos telespectadores. Amigos, quero compartilhar algo extraordinário que está acontecendo agora. Em menos de 20 minutos, recebemos mais de 5.000 ligações de pessoas querendo ajudar o Sr. João. A plateia aplaudiu entusiasticamente. João baixou a cabeça, visivelmente emocionado. Empresários, cidadãos comuns, instituições. O Brasil está assistindo e respondendo. Ratinho olhou para as anotações. Temos aqui a dona Claudete, de Ribeirão Preto, que oferece um quarto em sua casa para o Sr. João. O Sr. Ademir, de uma construtora em Campinas, oferece não apenas moradia, mas também um emprego para aproveitar sua experiência como pedreiro. A cada oferta mencionada, a plateia reagia com aplausos e exclamações de aprovação. João ouvia tudo imóvel, como se não pudesse acreditar. A Associação dos Construtores de São Paulo, ao reconhecer seu antigo homenageado, está oferecendo tratamento médico completo, acompanhamento psicológico e um programa de reintegração profissional. Ratinho fez uma pausa, lendo algo que acabara de ser entregue. E acabamos de receber uma mensagem muito especial. Ele olhou para João com gentileza. Uma telespectadora de Fortaleza, que se identifica como Marina Ferreira da Silva Oliveira, diz o seguinte: Pai, é você mesmo? Estamos te procurando há anos. Por favor, fique onde está. Estou pegando o primeiro voo para São Paulo. Foi nesse momento que João finalmente se quebrou. Um soluço profundo escapou de seu peito e lágrimas começaram a escorrer por seu rosto marcado. Não eram lágrimas silenciosas de quem está acostumado a sofrer sozinho. Era um choro aberto, vulnerável, de quem finalmente se permite sentir. Ratinho, contrariando protocolos televisivos, levantou-se e abraçou João. A plateia inteira se pôs de pé, em uma ovação comovida. Muitos choravam abertamente. As redes sociais explodiam com a hashtag Paz Brasil por João. Sua filha está vindo, João, disse Ratinho, também emocionado.
Ela nunca desistiu de você. Eu não mereço, murmurou João entre soluços. Abandonei meus filhos, me perdi no álcool, joguei minha vida fora. Todo mundo merece uma segunda chance, respondeu Ratinho firme. Todo mundo merece ser visto, ser lembrado. Nos bastidores, a equipe de produção trabalhava freneticamente. Mensagens chegavam de todo o país. Médicos oferecendo tratamento, dentistas propondo restaurar seu sorriso, terapeutas se disponibilizando para acompanhamento psicológico. Precisamos de um lugar para o Sr. João ficar esta noite, comentou um assistente de produção. Até organizarmos tudo, ele fica na minha casa, declarou Ratinho sem hesitação. Vou cuidar pessoalmente para que ele esteja seguro e confortável até sua filha chegar. A transmissão continuava, agora mostrando imagens da vida nas ruas, estatísticas sobre pessoas em situação de vulnerabilidade no Brasil, relatos de quem, como João, tinha uma história antes de se tornar invisível aos olhos da sociedade. No mesmo estúdio, João segurava sua marmita com uma mão e com a outra apertava a de Ratinho. Pela primeira vez em 5 anos, ele sentia algo que havia esquecido como era. Esperança. A casa de Ratinho, contrariando o que muitos poderiam imaginar, não era um palácio ostentoso. Era uma residência ampla e confortável em um bairro tranquilo de São Paulo, decorada com simplicidade e bom gosto. As fotos de família nas paredes contavam a história de um homem que, apesar da fama e do sucesso, mantinha seus pés firmemente plantados em suas origens. João foi acomodado em um quarto, de hóspedes com uma vista para o jardim. Sentado na beira da cama, acariciava o lençol de algodão egípcio como se fosse algo alienígena. 5 anos dormindo em papelões e bancos de praça haviam tornado aquele conforto quase doloroso, como se não merecesse estar ali. Amanhã cedo vem um médico te examinar, explicou Ratinho, trazendo pessoalmente uma bandeja com um lanche leve. E depois vamos providenciar roupas novas, documentos, tudo o que você precisar. João assentiu, ainda atordoado com a reviravolta que sua vida dera em poucas horas. Da invisibilidade à exposição nacional, da solidão à reconexão com sua filha, do abandono ao acolhimento. Por que está fazendo isso por mim? Perguntou finalmente, sua voz rouca quebrando o silêncio. Deve ter milhares de pessoas como eu por aí. Ratinho sentou-se ao seu lado na cama, com aquela simplicidade de quem cresceu em um Brasil profundo, onde os protocolos sociais são menos importantes que a sinceridade. Quando eu era garoto em Águas da Prata, meu pai ficou doente. Ele era lavrador, sabe? Trabalhava na roça dos outros. Sem ele trabalhando, não tínhamos o que comer. Ratinho fez uma pausa, como se revisitasse memórias distantes. Um dia bateu na nossa porta um senhor que meu pai tinha ajudado anos antes. Ele trouxe comida, remédios e até arrumou trabalho leve para o meu pai quando ele melhorou. João ouvia, atentamente, seus olhos cansados fixos no apresentador. Aprendi ali que as pessoas se conectam por fios invisíveis de bondade, continuou Ratinho. O bem que fazemos volta, às vezes de formas que nem imaginamos. Você salvou vidas, João. Construiu lares para famílias. Agora é a sua vez de receber. Na manhã seguinte, como prometido, um médico geriatra chegou cedo. Fez um exame completo em João, prescrevendo vitaminas, remédios para a pressão alta e um tratamento para os pés, afetados por anos de caminhadas e exposição às intempéries. O senhor está surpreendentemente bem, considerando as circunstâncias, explicou o médico. Mas precisamos cuidar da desnutrição, da desidratação crônica e monitorar seu coração. Um dentista veio em seguida, avaliando o estado de sua saúde bucal. Propôs um plano de tratamento para restaurar os dentes que faltavam e cuidar dos que ainda resistiam. À tarde, uma van chegou com roupas novas, todas em tamanhos diversos, para que João pudesse escolher as que melhor lhe servissem. Um barbeiro profissional apareceu logo depois oferecendo um corte de cabelo e barba. Não quero mudar muito, pediu João nervoso. E se minha filha não me reconhecer? Vamos apenas aparar, deixar você mais confortável, garantiu o barbeiro compreensivo. Enquanto o profissional trabalhava, João observava no espelho a transformação gradual. Os cabelos grisalhos, antes desgrenhados, agora emolduravam com dignidade seu rosto. A barba,
devidamente aparada, revelava feições há muito escondidas. Quem é esse homem? Perguntou João em voz baixa, quase para si mesmo, tocando o próprio, reflexo como se fosse um estranho. O barbeiro sorriu. É você, seu João, sempre esteve aí, vestido com roupas novas, calça social azul marinho, camisa branca simples, sapatos confortáveis. João parecia outra pessoa. Ou talvez, mais precisamente, parecia ele mesmo novamente, o homem que existia antes da tragédia, antes do álcool, antes das ruas. Ratinho, que acompanhava tudo à distância para dar espaço a João, aproximou-se quando o trabalho foi concluído. O que achou? Perguntou genuinamente curioso sobre como João se sentia com a transformação. João permaneceu em silêncio por um longo momento, ainda contemplando seu reflexo. Seus olhos, agora mais visíveis sem a cortina de cabelos desgrenhados, estavam marejados. Agora eu me vejo como gente de novo, respondeu finalmente com a voz embargada pela emoção. Obrigado por me devolver isso. Ratinho apenas assentiu, respeitando a profundidade daquele momento. Não era apenas uma transformação física, era o primeiro passo de uma jornada de recuperação da dignidade, da identidade, do senso de pertencimento ao mundo. Marina chegou no dia seguinte, com olhos vermelhos de quem não dormira durante toda a viagem. Aos 38 anos, professora de História em uma escola municipal de Fortaleza, carregava nas feições delicadas os traços do pai. Quando João a viu na sala de Ratinho, o tempo pareceu congelar. Pai, ela sussurrou com a voz trêmula de emoção. João permaneceu imóvel, como se temesse que qualquer movimento pudesse dissipar aquela visão. Seus lábios tremiam, incapazes de formar palavras. Eu nunca deixei de te procurar, disse Marina, dando um passo hesitante em sua direção. Contratei detetives, espalhei cartazes, postei nas redes sociais. Eu sabia que você estava vivo em algum lugar. Algo se quebrou dentro de João. Todas as barreiras que construíra ao longo daqueles anos, todas as defesas que erguera para sobreviver à dor da perda e da solidão desabaram de uma vez. Ele abriu os braços e Marina correu para seu abraço. Ratinho observava a cena à distância, respeitando aquele momento sagrado de reconexão. Discretamente, fez um sinal para o cinegrafista parar de filmar. Algumas coisas eram preciosas demais para serem transformadas em entretenimento. Pai e filha conversaram por horas. João soube que era avô de 2 meninos, Pedro, de 10 anos, e Miguel, de 7. Descobriu que seu filho, Eduardo, estava no Mato Grosso supervisionando uma grande obra, mas já havia comprado passagem para São Paulo assim que soube da notícia. Ele nunca te culpou, pai, garantiu Marina segurando suas mãos. Nenhum de nós culpou, só queríamos te encontrar, te ajudar. As ofertas de ajuda continuavam chegando. A Associação dos Construtores, mantendo sua palavra, enviou um representante para discutir o programa de reintegração profissional. João não poderia mais trabalhar em obras pesadas devido à idade e condição física, mas seus conhecimentos seriam valiosos em outras funções. Estamos precisando de alguém para supervisionar o treinamento de jovens pedreiros no nosso programa social, explicou o representante. Alguém com sua experiência seria perfeito para ensinar a nova geração. O brilho nos olhos de João valia mais que qualquer resposta verbal. A ideia de ser útil novamente, de passar adiante o conhecimento que acumulara ao longo de décadas, tocou algo profundo em sua alma. Uma semana após sua aparição no programa, João mudou-se para um pequeno apartamento fornecido pela associação, parte de um conjunto habitacional que ele mesmo ajudara a construir anos antes. Uma coincidência que parecia obra do destino. O local havia sido mobiliado com doações. Uma cama confortável, um sofá simples, uma mesa de jantar com 4 cadeiras. Para quando os netos vierem te visitar, explicou Marina. Sua marmita velha ganhou um lugar de honra na estante da sala. João fazia questão de mantê-la ali, como lembrete da jornada que percorrera. Ratinho acompanhava tudo de perto, sem alarde, sem transformar aquela transformação em espetáculo. Visitava João regularmente, às vezes apenas para tomar um café e conversar. Entre o apresentador famoso e o ex-morador de rua,
nascera uma amizade genuína, baseada no respeito mútuo e no reconhecimento de suas origens comuns. O programa de reabilitação incluía sessões semanais com uma psicóloga especializada em traumas e dependência química. Nos primeiros encontros, João permanecia calado, desconfiado, mas aos poucos começou a se abrir, a explorar as feridas que o levaram ao alcoolismo e ao abandono. A dor não vai embora, explicou a terapeuta, mas aprendemos a carregá-la de maneiras que não nos destroem. Em seu novo trabalho como instrutor, João encontrou o propósito. 3 vezes por semana, ensinava técnicas de construção a jovens de comunidades carentes, muitos deles em situação de vulnerabilidade semelhante à que ele próprio vivenciara. Este tijolo aqui, dizia aos alunos, erguendo um bloco vermelho, não é só argila queimada, é parte de um lar que vocês estão ajudando a construir. Cada parede que vocês levantam dá segurança a uma família. Os jovens o escutavam com atenção e respeito. Havia algo em sua voz, em suas mãos calejadas, em seus olhos que já haviam visto tanto, que transmitia autoridade e sabedoria. Professor. João, como passaram a chamá-lo, ganhava nova vida a cada aula, a cada ensinamento compartilhado. Seus passos, antes arrastados pelo peso da desesperança, agora tinham firmeza e direção. O homem que dividia restos de comida com pombos agora, dividia conhecimento e esperança com uma nova geração. A transformação estava apenas começando, mas já era evidente nos pequenos detalhes, no sorriso que voltava aos poucos, nas noites de sono tranquilo, na capacidade de fazer planos para o futuro. 6 meses depois, as câmeras do programa de Ratinho voltaram a focar em João. Não mais como um homem em situação de rua, mas como protagonista de uma história de recomeço que inspirava o Brasil. Nossos telespectadores não param de perguntar sobre o Sr. João, explicou Ratinho, sentado ao lado dele, em um cenário mais intimista que o habitual. Queriam saber como está sua vida agora. João sorria com tranquilidade. Seus cabelos grisalhos estavam bem cortados, a barba aparada com cuidado. As roupas simples, mas dignas, combinavam com sua postura mais ereta, confiante. Em seus olhos, antes opacos pela desesperança, agora brilhava uma luz serena. Estou bem, respondeu, com sua voz grave, agora mais firme. Nunca imaginei que aos 62 anos ia começar tudo de novo. As imagens mostravam João em seu novo apartamento, decorado com fotos de família. Uma recente, em destaque na estante, mostrava João com os 2 netos, todos sorridentes em um parque. Ao lado, a velha marmita permanecia como relíquia, lembrança, do caminho percorrido. Seu filho Eduardo também voltou? Perguntou Ratinho. Voltou, confirmou João, com emoção na voz. Está morando em São Paulo agora. Conseguiu transferência do trabalho para ficar mais perto. Todo domingo almoçamos, juntos com Marina e os meninos. O programa exibiu cenas de João ensinando técnicas de construção a jovens aprendizes. Suas mãos calejadas guiavam as dos rapazes com paciência e precisão. Em outro momento, ele visitava um canteiro de obras, onde antigamente trabalhara, agora como consultor respeitado. E a saúde como vai? Indagou Ratinho. 8 meses sem uma gota de álcool, respondeu João com orgulho discreto. A terapia tem ajudado muito. A dor pela perda da Luzia nunca vai embora completamente, mas aprendi a conviver com ela de um jeito diferente. A câmera mostrou João deixando flores em um pequeno cemitério da periferia. Consegui juntar dinheiro para comprar uma lápide. Bonita para ela, explicou. Agora posso visitá-la e conversar, pedir perdão por ter me perdido tanto tempo. E o que o senhor diria para quem está passando pelo que o senhor passou? Perguntou Ratinho. Para quem está nas ruas agora? João refletiu por um momento, os olhos fixos em um ponto distante, como se enxergasse os bancos de praça, as marquises, os viadutos onde tantos ainda lutavam para sobreviver. Diria que continuem acreditando, que aceitem ajuda quando ela vier, que não tenham vergonha. Sua voz embargou levemente. E que se lembrem sempre que são gente, mesmo quando o mundo esquece disso. A aplaudia emocionada. Nas redes sociais, a hashtag #EuroJoãoInspira se multiplicava em mensagens de carinho e esperança.
Ao final da entrevista, Ratinho anunciou a criação do Projeto João, uma iniciativa de sua fundação para localizar e ajudar pessoas em situação de rua, especialmente idosos, oferecendo moradia, tratamento médico e oportunidades de trabalho. O que mais mudou? Na sua vida, João? Perguntou Ratinho para encerrar. João pensou por um instante, um sorriso sereno iluminando seu rosto marcado pelo tempo. Não foi só a fome que acabou, foi a solidão também, respondeu com simplicidade. Para descobrir que ainda posso ser útil, ainda posso amar e ser amado. Ratinho apertou a mão de João com firmeza, emocionado demais para esconder. Às vezes, concluiu o apresentador, olhando diretamente para as câmeras, tudo começa com um simples olhar e um resto de marmita. Basta enxergarmos o ser humano, onde outros veem apenas invisíveis. E assim o Brasil aprendia que as histórias mais inspiradoras não estavam em roteiros de novela, mas nas vidas reais que se transformavam quando alguém parava para realmente ver quem estava ali, dividindo sobras com os pombos. Querida amiga que me acompanhou até aqui nesta história de esperança e recomeço, meu coração transborda de gratidão por você ter dedicado seu tempo a esta jornada que compartilhamos, juntas. Como a história de João nos ensina, às vezes um único olhar atento pode transformar uma vida inteira. E assim como o Ratinho parou seu carro naquele dia providencial, você também pode ser o instrumento de Deus na vida de alguém que cruza seu caminho. Que o Senhor ilumine seus passos e abençoe seu lar com muita saúde e paz. Que seus dias sejam repletos daquela alegria serena que só a fé verdadeira pode proporcionar. Lembre-se sempre, você nunca está sozinha, pois Ele caminha ao seu lado em todos os momentos. Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Deixe nos comentários o que mais emocionou você nesta jornada de João e Ratinho. Sua mensagem pode ser o conforto que alguém está precisando neste exato momento. Inscreva-se em nosso canal para receber mais histórias que aquecem o coração e renovam nossa fé na humanidade. Ative o sininho para ser avisada sempre que publicarmos um novo conteúdo especialmente pensado para alimentar sua alma. Estamos juntos nesta caminhada, minha querida. Que Deus te abençoe abundantemente. Proteja sua família e renove suas forças a cada manhã. Que a luz divina ilumine seus caminhos, mesmo nas noites mais escuras, assim como iluminou a vida de João quando tudo parecia perdido. Fique com Deus, minha amiga. Ele te ama incondicionalmente, e eu também tenho um carinho muito especial por você que me acompanha com tanto amor. Até nosso próximo encontro, que o Senhor seja contigo, te guardando e te dando paz. Com todo o meu carinho e gratidão.